Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, caríssimos alunos. É um prazer enorme recebê-los aqui mais uma semana. Hoje, na nossa aula aqui pelo curso do professor Clemilson, pelo CPC, a gente vai trabalhar a questão do texto narrativo, mas a gente vai falar sobre a narração dos textos históricos e dos textos literários, ok? Antes da gente começar a nossa aula, como sempre, a gente vai colocar aquela nossa mensagenzinha da manhã, né? Aquela mensagenzinha que vai reger toda a nossa aula de hoje. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então você que deseja e que tem um sonho de entrar nesse curso tão sonhado de você, essa profissão maravilhosa que você quer seguir, nós desejamos que você vá com toda a força, que ele possa ser realizado o mais rápido possível, tá bom? A gente quer comemorar juntamente com você aí a sua aprovação no Enem ao final do ano, tá bom? É o que nós desejamos aqui do CPC para todos vocês. Então, como eu disse para vocês, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a questão dos textos, né? A narração de textos históricos e literários. Dentro desse contexto, pessoal, nós vamos entender como estes textos podem ser utilizados num contexto interpretativo. A gente vai explanar como é que ele pode ser usado dentro do contexto do produto cultural, já que entra a parte histórica e a parte literária, onde a gente vê isso lá na habilidade número 8. E a gente também vai fazer umas 3 questõezinhas aqui, estilo Enem do nosso material, tá certo? Para a gente poder trabalhar e certificar dessas questões aí, para a gente ter, muito sucesso e muito êxito. Então, o que nós temos aí? Nós temos a competência de número 2, que é a competência que rege a língua estrangeira moderna, você já sabe disso, que é para que nós tenhamos acesso às informações, tecnologias, a culturas e até mesmo grupos sociais. E as habilidades que nós iremos trabalhar aqui seria a habilidade número 6, aquela que vai falar sobre a questão do acesso às informações, segundo os estudos históricos, né? As questões de tecnologias e outras culturas. E também temos aí a importância do produto cultural, né? Como representação da diversidade linguística aí da língua estrangeira moderna. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. A gente vai começar a nossa aula já falando sobre a questão da narração histórica. Você deve se perguntar assim, professor, eu lembro que o senhor, quando falou de narração, a gente tem várias formas de narradores, mas que a narração a gente sempre vai expor um fato. Com relação à narração histórica, bom, galera, quando a gente fala da narração histórica ou narrativa histórica, nós vamos ter a narração do que se refere a alguma situação histórica, algum fato histórico, né? Nesse caso, ele vai ser relatado pelo nosso narrador, que nós aprendemos aqui, que nós chamamos de narrador onisciente. Só para a gente não esquecer, quando a gente fala de narrador onisciente, pessoal, a gente está falando daquele que é o observador. É ele que vai falar com toda a clareza, com toda a riqueza de detalhes, aquilo que ele percebe dentro do contexto, né? E através disso, nós iremos conhecer fatos de tudo que aconteceu, né? E que seja tudo bem transmitido aí, né, para a gente como algo que fique muito bem relacionado às colocações históricas, certo? Não esqueça que quando nós falamos dos tipos de texto narrativo, quando nós falamos da narração histórica, você pode até voltar algumas aulas aí, nós colocamos que os fatos históricos, muitas vezes, eles são usados apenas de fundo. Por exemplo, nós vimos aqui a obra O Pianista, né, que vai retratar a história de um grande pianista judeu no período da Segunda Guerra Mundial. Então, pano de fundo para tudo que vai acontecer com este personagem é a colocação de quê? Dos fatos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial e tudo que envolveu a cultura judaica e a religião judaica. Outra coisa, quando a gente fala do texto da narração histórica, né, ela é também muito comum por meio de uma voz narrativa de um personagem fictício ou real. Às vezes você tem relatos de um personagem. Por exemplo, os livros da Agatha Christie. São livros aí que vão contar fatos históricos, situações que ocorreram com ela naquele período da Segunda Guerra Mundial. Não é isso? E eles são narrados os acontecimentos ocorridos por um determinado período histórico. Geralmente, pessoal, quando a gente vai falar sobre alguma coisa histórica, a gente sempre busca ter assim, uma relevância de contexto universal. E por que isso, professor? Porque dentro desses contextos, pessoal, nós temos aí a utilização de quê? De uma história que fica conhecida para todos. Fatos que já podem interessar as pessoas que têm relação àquele tema.
Por exemplo, a crise de 29, a questão do período das navegações, a questão das novelas de cavalaria. Então as pessoas sintam, né, possam se sentir chamadas para aquele determinado tema. Né? Isso é um fato, isso é uma questão bem esperta, né, podemos colocar assim, da pessoa que cria esse tipo de narração. E aí, o que mais que nós temos aqui? Bom, a gente precisa ver as colocações que são feitas para a narração histórica. A primeira coisa que a gente precisa ver, gente, é que ela sempre vai fazer uma narrativa em relação a quê? Ela vai selecionar um determinado tema histórico, vai investigar as coisas sobre o tema, eventos, datas, lugares, situações que ocorreram nesse período, para que a sua história se aproxime ao máximo do real, utilizando aquela questão da verossimilhança, né? A maior proximidade que nós temos com uma colocação do nosso leitor. Então, a gente vai aproximar cada vez mais o leitor como se ele tivesse, né, prestando atenção, como se o narrador estivesse colocando tudo aquilo que facilite o seu entendimento. Por isso é que tem uma grande investigação na hora de nós trabalharmos essas questões da narração histórica. Dentro disso, pessoal, é necessário que você utilize e baseie-se por fontes bibliográficas, historiográficas, né? E além disso, pessoal, nós temos outras colocações de outras ciências. Por exemplo, a antropologia, a sociologia, a geografia. Nós precisamos saber todo o contexto em que é inserido esse fato que será utilizado como pano de fundo aí para que seja dissertada essa história acima, ok? E o que é que tem de muito importante? Como a gente viu, o narrador, na maioria dessas formas, ele é onisciente. Mas, às vezes, nós podemos ter um personagem fictício ou um personagem real. Alguém que participou aí das colocações que foram feitas nesse contexto histórico. Né? Então, ele será apresentado de acordo com os dados históricos reais, né? Coletados para a narrativa. Então, o narrador, gente, ele pode ser ou fictício ou real. Lembre-se que quando ele é real, ele sempre vai contar sobre a sua visão, a visão que ele teve daquele exato momento, daquele determinado período. Olha só, nós vamos ter aqui um exemplo de uma narrativa histórica em que o narrador é onisciente e não um personagem, ou seja, então ele vai estar só observando a colocação que é feita. Veja aí, ó, segunda toma de CD Juarez por Francisco Villa, 15 de novembro de 1913. Veja só. Em abril de 1913, com 9 hombres solamente, luego de haberse escondido em território estadunidense, Francisco Villa regresa a México para unir-se a la revuelta que siguió a la muerte a Francisco I Madero. Então, até aqui nós estamos dentro do contexto. Já temos a apresentação do personagem, né? Francisco Villa. Ele estava onde? Nos Estados Unidos e depois voltou para o México. Né? E por quê? Porque ele seguiu a revolta aí, voltando, né? Segundo a morte do Francisco I Madero, para lutar em contra do presidente Victoriano Huerta. Já a fines de setembro de 1913, havia logrado integrar uma boa parte de sua llamada Divisão del Norte, com vários miles de homens. Lembrar, gente, que quando nós estudamos os numerais, essa palavra miles é para falar sobre milhares, tá bom? Habiendo obtenido recursos de diversas formas, e comprando armas em Estados Unidos, tomando al pouco tempo a cidade de Torreón, Coahuila, com lo que caem em seu poder os trenes que aí havia. Então veja, nós temos aqui um texto aonde o narrador é onisciente. Professor, e essa riqueza de detalhes? Essa riqueza de detalhes vem daquela pesquisa que nós falamos. O contexto, o lugar, a questão da antropologia, da sociologia, a geografia do lugar. Então perceba que ele está falando também sobre um local determinado, ó. La cidade de Torreón, né? Coahuila. Aqui seria o local onde a gente vai ter um desenvolvimento da história. Perceba que, como é um fato histórico, os verbos que aparecem dentro do contexto, eles estão relacionados ao tempo do pretérito
E dentro desse contexto nós podemos perceber que ele utiliza isso para contar uma situação histórica para mostrar como ela foi, ou como ela ocorreu, melhor dizendo, dentro do contexto interpretativo, que é o que nós estamos fazendo, e dentro do contexto histórico. Então é importante você lembrar que quando nós estudamos o pretérito, nós vimos aqui que ele pode ser utilizado para esse tipo de narração histórica, principalmente para ter uma valorização das questões culturais e principalmente para ter a valorização do chamado passado histórico, ok? Agora, professor, nós temos outro tipo de caso de narrativa histórica. Olha aí, ó, nós temos aí quando o personagem é real. Nós vamos falar sobre o Grande Salaiço, que é um general, né, que era conhecido, né, por ser o braço direito do Benito Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Então, o Antoniero Oliveira, que era o Grande Salaiço, né, que era para dizer que ele era uma pessoa, o braço direito, o maior de todos, ele sempre estava ali ao lado do Benito Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Então, o contexto que nós vamos ver aqui vai estar retratando essa situação, um fato que ocorreu real, e o personagem também está colocado como um personagem real. Ele viveu essa história. Então, vamos lá. Mi pequeno serviço de informação secreta nos assegurou al cabo. O que seria al cabo, professor? Desde o início, tá bom? Deu-nos dias que Benito Mussolini se encontrava em um hotel de montanha situado ao pé da cumbre de Gran Sasso. A partir daquele momento, trabalhamos febrilmente para recorrer todos os dados e mapas que pudieran orientar-nos sobre a topografia do terreno daquela zona. Com grande consternação, nos enteramos de que o hotel em questão foi terminado quando estalhou a guerra, por lo que não figurava em nenhuma classe de mapas. A única informação que pudimos obter ao respeito foram as descrições de um alemão que vivia em Itália e que, no ano de 1938, havia passado suas vacações, ou seja, suas férias de inverno, nele. Então, recém-inaugurado o hotel, também pudimos hacer-nos com outras informações por meio de um folheto publicado por uma agência de viagens, que descrevia com todo luxo de detalhes as delícias de aquele paraíso para esquiadores. Então veja, nós temos aí o detalhamento do local, que é um hotel, o personagem principal a quem está falando, né, o nosso narrador, é um narrador que está envolvido, né, o narrador personagem. Nós temos aí a colocação também de um fato histórico, de uma personalidade histórica, que no caso é o Benito Mussolini, e nós temos aí várias informações sobre o que? Sobre o local, sobre o porquê que eles não conseguiram mapear o local, porque ele havia sido construído quando iniciou a guerra, não é isso? Então veja, todo esse detalhamento que nós temos aí é para fazer o que, professor? Uma referência sobre um período histórico, né, que marcou a nossa sociedade como um contexto universal, ok? E a partir daí, professor, o que é que nós temos? Nós vamos ter agora, galera, a narração literária. Dentro do contexto literário, nós já vimos aqui no início das nossas aulas, durante o nosso decorrer dos estudos sobre a interpretação de texto, que essa colocação da narração literária, gente, ela é uma obra escrita a partir de quê? Das ideias imaginadas de um autor, né? Essa história ela pode ser ficcional e por vezes motivada pela vida real. Um exemplo disso, professor, quando você tem filmes feitas de biografias de grandes cantores, filmes relacionados à biografia de grandes artistas de uma maneira geral, quando você utiliza um fato histórico e cria personagens em relação àquela situação. O importante é você lembrar que dentro do contexto literário, muitas vezes nós vamos criar toda uma situação para que nós podemos, por exemplo, fazer uma crítica política, uma crítica econômica a um determinado período que nós vivenciamos, ok? Agora, a narração literária, como nós já vimos, né, muitas coisas sobre elas, a gente tem que lembrar que ela tem alguns elementos que são importantíssimos para a gente.
Professor, que elementos são esses? Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão do narrador. A gente, como nós vimos aí, tem um narrador observador, tem um narrador personagem, mas ele sempre vai estar relacionado à história. É ele que vai contar todo o contexto literário, toda a narração para nós. Depois, nós temos o enredamento. O que seria isso, professor? Que nós chamamos aqui de enredo, né? Que são as ações da narrativa, todo o desenvolver, todo o desenrolar dela. Nós temos os personagens também, que vão fazer parte, né, do contexto, são eles que vão desenvolver as ações, né, e eles sempre estão pertencentes àquelas obras. Detalhe bem interessante, gente, é muito raro a literatura, a não ser que seja uma continuação, um escritor lançar em um livro alguns personagens e esse personagem fazer parte de um outro contexto em um outro livro. A não ser, por exemplo, como aconteceu aí com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde nós temos aí o nosso querido personagem que vai dar história para o Quincas Borba. Então, a gente tem essa utilização, né, de personagens que são sempre fiéis e são sempre colocados dentro daquele mesmo contexto histórico e dentro daquela mesma contextualização literária. O tempo, gente. Muita gente diz assim, professor, como é que a gente vai saber com relação ao tempo? O tempo, pessoal, ele pode ser cronológico, como nós percebemos aí nas obras que nós estudamos na narração histórica, ou pode ser psicológico, apenas dentro da narrativa com a visão do personagem ou dos personagens que fazem e que compõem essa história. Agora, uma coisa muito interessante, pessoal. O espaço, gente, geralmente é o lugar onde a narrativa se desenvolve. Naquele contexto que nós acabamos de analisar, que foi o caso da história do Benito Mussolini, a gente vê que ele acontece numa região interiorana da Itália, onde tinha um hotel, onde as pessoas passavam as férias para esquiar, as férias de inverno. Então, todo o contexto que é utilizado nessa conjuntura, ela é muito utilizada para que tenha um espaço e a partir desse espaço as ações ocorram. Como é o exemplo que nós vamos dar aí, que está no seu material, no nosso livro 4, a história do nosso querido Gabriel Garcia Márquez, a história de 100 anos de soledad, né? Então, vamos acompanhar aqui comigo para você ver essas colocações, né? Os personagens, o espaço, o enredo, se o tempo é cronológico, se o tempo é psicológico. Então, vamos lá. Desde que Úrsula Iguarán se casou com o primo José Arcadio Buendia, teme enredar a um ninho com cola de cerdo. Por que cola de cerdo? Por que um rabinho de cerdo, professor? Porque ela casou com um primo, né, gente? E aí existe a questão do incesto, né? A consequência do parentesco, não é isso? Por ello, se nega temporalmente a consumar o matrimônio. Esto é causa de que Prudência Aguilar se bully, ou seja, fique caçoando dele, falando mal dele, falando muitas bobagens sobre eles, né? De José Arcadio Buendia, quem, ofendido, lo mata em um duelo para salvar seu honor. Naquele tempo, gente, há muitos anos atrás, existiam os crimes de honra. Tá? Então, às vezes você não tinha aqui na delegacia fazer alguma coisa contra injúria, né, calúnia, então se resolvia mesmo com duelos. Desde então, o fantasma de Aguilar lo persigue a José Arcadio e decide irse del pueblo. Inspirado por um sonho durante sua travessia em la selva, José Arcadio Buendia decide quedar-se em um ponto del caminho e fundar Macondo. Pronto, gente. Aqui nós temos o local onde a Úrsula e o José Arcadio Buendia vão desenvolver a história. Ou seja, é o espaço onde nós teremos essa narrativa, onde será desenvolvida toda a história de 100 anos de soledad. El pueblo recebe com frequência as visitas de gitanos, ou seja, de ciganos, né? Su líder Melquíades traz sempre artefactos e objetos que obsessionam José Arcadio Buendia. Para entonces, el joven matrimônio já se ha concebido a 3 filhos, ou seja, depois que eles se mudaram, né, que criaram Macondo, foi que eles vieram consumar o matrimônio deles, né?
E aí nasce 3 filhos. Olha os outros personagens que vão estar fixos dentro da história. E também o viajante temporário lá, que passa de vez em quando, o nosso querido Melquiades. José Arcádio, Aureliano Buendia e Aramanta. Además, adotam a Rebeca, la hija de unos parentes. El incesto es una preocupación constante de Úrsula, quien con los años observa como Rebeca y su hijo José Arcádio se enamoram e se casam, ou seja, se apaixonam e se casam. A Macondo, pronto, vamos falar agora sobre o ambiente. Vimos os personagens, o porquê do medo da Úrsula, dos filhos nascerem com um rabinho de porco, né? Porque ela achava que era um castigo de Deus, né? Pela questão do incesto. Ligar a Macondo liga a peste del insônio, ou seja, as pessoas tinham insônia, né? A la qual traz consigo a la del olvido, ou seja, a do esquecimento. Um brebaje de Melquiades, o que é isso, professor? É tipo assim, uma visão, um presságio que ele teve. Pone al fin la peste. El éxito, né, ou seja, o sucesso é tal que ele gitano se queda vivia em Macondo, ou seja, ele começa a morar na cidade de Macondo. Tempo en el qual escribe unos pergaminos que solo serão decifrados muitos anos depois. El patriarca, ou seja, quem criou a cidade, quem montou tudo ali, José Arcádio Buendia, vuelve a encontrar-se com el fantasma de Aguilar e enlouquece. La família, entonces, lo amarra em um árbol del pátio traseiro, ou seja, pátio traseiro aqui para nós, pessoal, está colocando aí como se fosse o quintal que nós temos aqui, tá bom? Donde morirá de um infarto. Pronto. Veja, nesse pequeno resumo que nós fizemos, você percebe que todos os personagens, eles são criados. São personagens fictícios. O narrador narra detalhes da questão do casamento, quem é o fantasma Aguilar e por que ele persegue, né? Qual era o medo, se o medo do incesto continuaria na família. Foi o caso aí que aconteceu com a Rebeca, que era prima do José Arcádio. Eles acabam casando, né? E nós temos aí várias situações, gente, como se fossem pestes, pragas, como aconteceu no Egito, né? A da insônia e do esquecimento, né? Temos aí o Melquiades como um líder religioso, como um líder que tinham antigamente os povos, tipo os fenícios, os egípcios, eles sempre tinham um líder religioso. E esse Melquiades, que era um cigano, por ter presságios, ter questões que também aparecem de criar remédios e tudo, ele também é colocado aí como um ser, né, religioso dentro do nosso contexto. Mas perceba, veja a diferença que há nesse contexto da história 100 anos de soledade e que acontece também lá no livro, né, no diário, né, de Benito Mussolini. Veja que dentro desse contexto, pessoal, nós temos aí uma diferenciação. Esses fatos aqui, eles foram criados. Tudo é um contexto fictício. Todos eles, os personagens, o local, a forma com que agem todos os personagens, as características psicológicas dos personagens, tudo é explicado pela visão de quem cria. O narrador, ele está narrando os fatos e tudo o que vai acontecendo dentro desse contexto literário, essa questão fictícia, criada, ok? Diferentemente do contexto histórico, onde a gente necessita de informações, necessita de grafias, de várias situações, para que nós tenhamos aí, né, o contexto importante para que haja o desenvolvimento da história. Muito bem, então bora praticar, né? Nós temos algumas 3 questõezinhas aqui do nosso material para que a gente possa praticar aí, para que a gente possa desenvolver esse material. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, pessoal, é a questão aí que está falando sobre os textos informativos, como nós vimos na última aula, né? A questão dos textos que são mais periodísticos, né? Que são aqueles que são retirados de jornais, né? Você pode acompanhar juntamente comigo aí no livro 4, na página de número 274. Passear por el centro de Barcelona, Espanha, de noite, implica em ciência certa. Tropeçar-se como, por exemplo, jóvenes bebiendo em portales e plazas,
Olha, gente, quando ele coloca portales aqui, tipo assim, seriam monumentos, né? Alguma coisa do tipo. E aqui as praças, tá bom? Lembre-se que a gente também já viu dentro do contexto da cidade, quando a gente estudou o vocabulário dos estabelecimentos comerciais, a utilização do verbo haber e tener dentro desse contexto. É importante lembrar que a gente viu que a palavra praças pode ser também estacionamento, tá bom? Com alguno deles aliviando la vejiga, ou seja, urinando, né, em las esquinas. La ordem para a polícia local ha sido de o quê? Multiplicar la ofensiva contra a falta de civismo. Então é como se eles estivessem, como é que eu posso dizer para vocês? Eles não estivessem respeitando as leis, né, e nem a sociedade de uma maneira geral. Combatendo também, por lo tanto, las moléstias. Professor, o que é moléstias? Porque a gente tem a palavra molestas no português, mas ela tem um sentido assim um pouco mais pesado. No espanhol, gente, quando a gente fala moléstias ou molestar, para nós significa incômodo, tá bom? Então, moléstias callejeras, ou seja, de ruas, que perturbam o sono das pessoas. E aunque, ou seja, embora não há milagros, as cifras já constam eles esforço deste ano por poner um freno, ou seja, parar essas confusões. Com respeito às moléstias, ou seja, barulhos, brigas, né, músicas altas, altas horas nas vias públicas, olha o que foi que eles fizeram. As multas han multiplicado por 4, ou seja, aumentaram o número de aplicações de multas, né? Las multas por consumir álcool em las calles superam já a 5.000 este verano. Então vejam aí o que foi que a polícia fez, né? Ela teve uma ofensiva em cima desses atos, aplicando o quê? Multas, né? Cada vez mais aplicando a questão das multas. Então, gente, a partir da leitura a gente pode competir agora para responder a nossa questão, né? O que compete a esse texto, essas colocações das multas e tudo que aconteceu dentro desse contexto. Olha só. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem como objetivo o quê? Olha, gente, se você prestar muito bem atenção, o que foi que ela fez? Para ela combater essa questão do barulho, das confusões, das brigas, do som alto, o que foi que ela fez? Ela começou o quê? A duplicar, né? Começou a aumentar a quantidade de multas, né, que estavam sendo colocadas aí para os jovens que urinavam nas ruas e que davam toda aquela baderna na cidade de Barcelona. Portanto, para nós a resposta correta é a letra A. Aumentado a aplicação de multas. No nosso seguinte texto, pessoal, nós temos aí um texto literário, um contexto literário, aonde nós vamos trabalhar, né, a história de liberdade do nosso querido escritor Eduardo Galeano. Pájaros proibidos. Los presos políticos uruguaios não podem hablar sin permiso, silbar, sorrir, cantar, caminhar rápido, nem saludar a outro preso. Tampouco, ou seja, e também não podem dibujar, que seria desenhar, ok? Nem receber dibujos de mulheres embaraçadas, ou seja, as mulheres grávidas, parejas, casais, mariposas, estrelas nem pájaros. Professor, por que eles não poderiam receber mariposas, que seriam as borboletas, estrelas e pássaros? Porque essa colocação, pessoal, dá uma ideia de quê? Liberdade, né? Da ideia de livre, de liberdade, dentro do contexto, já que eles eram proibidos de fazer tudo, né? Didasco Pérez, maestro, ou seja, professor de la escuela, torturado e preso por ter ideias ideológicas, recebe domingo a visita de sua hija Milay, de 5 anos. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se rompen en la entrada a la cárcel. Então, ó, a filha levou um desenho de pássaros, e como o pássaro dá a ideia de liberdade, eles foram o quê? Rasgados, né? El domingo seguinte, Milay le trae um dibujo de árboles. Los árboles não estão proibidos. E el domingo passa.
Didascou lhe elogia la obra e lhe pergunta por os circulitos, ou seja, uns círculozinhos de colores, ou seja, coloridos, que aparecem em la copa de los árboles, muito pequenos círculos entre las ramas, ou seja, entre os galhos. Aí o pai pergunta: são naranjas? Que frutas são? La niña lo hace callar, ela faz shh, e em segredo explica: bobo, não vê que são los ojos de los pájaros que traje a escondidas, ou seja, ela não podia dar o desenho real de passarinho, mas ela colocou que os passarinhos dentro das árvores, mostrando apenas os olhos. Ou seja, gente, foi uma forma que ela achou de burlar as regras, né? Ela foi uma pessoa bem perspicaz, como a gente pode colocar no contexto, em relação a essa estrutura, essa colocação que ela faz para burlar a regra do presídio. A narrativa desse conto, que tem como pano de fundo a ditadura militar uruguaia, então veja, ó, é um texto ficcional, mas que usa um contexto histórico, como a gente viu lá, é um personagem fictício. O que acontece nela, professor? A desvinculação social dos presos políticos. Gente, na realidade, o conto ele não quer falar sobre isso. Os presos estão desvinculados, né, socialmente, porque eles não têm liberdade a nada. Você viu que não pode sorrir, dar a mão para o outro, né? Então aqui está fora. Né? Por quê? Porque a história ela não está trazendo essa identificação. Não é esse o ponto principal. Ele apenas caracteriza como estão os presos. Condição precária dos presídios uruguaios, não foi falado sobre isso. Portanto, está fora. Perspicácia da criança a burlar a censura. Aí está. Tanto que ela chega para o pai e diz, ó, aí são os passarinhos que eu queria trazer para o senhor e eu coloquei eles escondidos nas árvores. Ou seja, foi uma maneira que ela usou para burlar a questão da segurança, né, e de tudo aquilo que os policiais lá na época da ditadura fizeram para que eles não tivessem alguma ideia ou pensassem em liberdade. Portanto, a resposta correta é a letra C. Outro texto de contexto literário e também histórico. Vamos fazer a leitura. La mudança de um reino. Opa, vamos lá. En este dia de enero, 1908, llegaram a la costa de Brasil sem pan, sem água, los extenuados navios que 2 meses antes haviam partido de Lisboa. Napoleão pisoteava o mapa da Europa e já estava atravessando a fronteira de Portugal quando se desatou la estampida. La corte portuguesa, obrigada a cambiar, ou seja, a mudar de domicílio, se marchava. O que é isso, professor? Ela vinha às pressas ao trópico, ou seja, vinha para o Brasil, né? A parte mais tropical. La Reina Maria encabeçou a mudança e traz, ou seja, e depois ela foram el príncipe, los duques, condes, viscondes, marqueses, barones, com las pelucas, ou seja, com suas perucas, los fastuosos atuendos que depois heredou el carnaval de Rio de Janeiro, ou seja, fastuosos atuendos, gente, tipo assim, como se fossem as alegorias, aquelas roupas, né, bem engraçadas. E detrás, amontoados, en el desespero, veniam sacerdotes, jefes militares, cortesanas, costureiras, médicos, juízes, notários, professor, o que é isso? Personalidades. Barbeiros, escribientes, zapateiros, jardineiros. La reina não andava muito bem de la cabeça, la reina Maria, né? Por não dizer que não estava louca de remate. Pero ela pronunciou a única frase cuerda. Gente, frase cuerda não é de corda. É aquela frase que a gente pode dizer que é algo que é sensato, que foi seguro, né? Algo que todo mundo disse, que todo mundo parou e disse, tem razão, ó, ela tem razão, né? La frase cuerda que se escutou no meio daquele manicômio. Que manicômio, professor? Todo mundo aqui desesperado, ó. Todo mundo querendo fugir da atrocidade que o Napoleão vinha fazendo nos países que dominava. Não corram tanto, que vai aparecer que estamos huyendo. Huyendo para nós é fugindo.
Ela quis dar a identificação que não era para indicar que eles estavam fugindo, eles estavam apenas vindo, né, para o Brasil, passar um tempo e tudo. La mudança de reino del libro. Muito bem. Então, ó, Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Então, é uma história fictícia que está dentro do contexto trabalhado aí nas nossas aulas, na narração literária. Marque la opção que pode substituir sem alteração de significado a la única frase cuerda. Olha, gente, a gente percebe que lá nós temos a utilização de que? Uma frase curta? Não. Uma frase distante? Gente, quando a gente usa lejos no contexto da frase, nós vimos isso aqui nas expressões idiomáticas, é importante lembrar. É algo sem sentido, né? Então, dentro do contexto que a gente viu, ela disse a única coisa sensata. Portanto, a resposta correta é a letra D. Professor, o que é uma frase chinflada? Vamos colocar ela como uma frase de baixo, né? De baixo pudor, de baixo escalão, não tem? Assim, uma coisa bem pesada. Uma frase rápida. É como se ela tivesse dito algo simples, como uma ordem. Corra, mexam-se, não tem? Então, essa utilização aí da frase quando ela diz não corram tanto porque vão parecer que nós estamos fugindo. Estava na realidade apenas dando uma ideia de como se eles estivessem passando férias em outro local. Ok? Muito bem, gente. Olha só. Na nossa aula de hoje, o que vocês vão fazer e praticar para desenvolver? Vocês vão fazer da questão 16 até a 19, do nível 2, e da questão 26 até a 30, do nível 3. Além disso, pessoal, nós temos 3 questões show de bola do nosso mini simulado aí para você responder relacionadas às narrativas literárias e históricas que nós aprendemos hoje. Além disso, pessoal, ó, se você precisar entrar em contato conosco, utilize os nossos canais de comunicação. Você pode entrar em contato comigo, como alguns alunos entraram essa semana, pelo WhatsApp. Você pode também mandar um e-mail, ou você pode fazer como uma aluna fez essa semana aí, que ela me mandou uma mensagem pelo Instagram, né? E aí eu respondi rapidinho uma dúvida dela. Então fique à vontade, você pode aí aproveitar o tempinho para trabalhar conosco aí qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Ó, bons estudos, tudo de bom e não se esqueçam, a força de vontade de vocês é que vai fazer vocês chegarem aí e conquistarem o tão sonhado curso aí de vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom!